E aí, gurizada, tudo bom? Aqui é o Ricardo de novo, com história, voltando para a Idade Média então. Aliás, seguindo a Idade Média, né? Porque agora a gente vai entrar na Alta Idade Média e vamos falar sobre os Sacro-Impérios. Como assim Sacro-Impérios? Bom, a gente vai chegar lá. Então, sobre a Alta Idade Média, eu tenho que falar do período um pouquinho anterior, que são as tribos germânicas que invadem o território do Império Romano. Bom, esses caras não possuíam um Estado, ou seja, não tinham uma organização central como presidente, rei, o que quer que seja. Não existia nada assim. Eles se organizavam em tribos ou clãs. Né? Eles eram pagãos, ou seja, os deuses deles eram diferentes dos deuses cristãos. Exemplo aqui que eu coloquei dois, Odin e Thor. A gente conhece das histórias em quadrinhos. Odin e Thor não são super-heróis. Eles são deuses da mitologia germânica, na verdade. Né? E muita gente acha que eles são super-heróis. Não, não são. Eles são deuses desses povos germânicos. Enfim, a guerra tem um papel importante na vida dessas tribos, porque a organização política também tem tudo a ver com isso, né? A expansão ou não, a guerra com um com o outro, é toda sempre decidida, guerra e paz, os rumos da tribo, é sempre tudo decidido com esses senhores, com os guerreiros. Eles se reúnem, eles decidem os rumos. Isso invadiu o Império Romano, né? Essa organização precária, diferente do Império, que tinha um imperador, uma organização, senadores e tudo mais. A Igreja Romana. A gente tem em 391 o imperador Teodósio. Ele vai tornar o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Né? Acabou o paganismo, os deuses, Apolo, Júpiter, não sei o que, acabou. Agora é Jesus Cristo. Isso é importante porque ele vai incorporar a organização pagã no calendário cristão e essas festas. Bom, o carnaval, a festa da carne, exatamente, festa da carne, é isso, né? Essa festa, ela vem para nós no calendário da igreja. Por quê? Porque era uma festa romana. Natal, Páscoa, essas festas já estavam lá no calendário pagão romano. A igreja incorpora isso, né? E por quê? Porque vai ser mais fácil a assimilação. Quer dizer, os povos romanos e os romanizados, os celtas do espaço ocidental, por exemplo, da Gália, esses caras já tinham essas festas. Era muito mais fácil incorporar essas festas e só mudar. Agora é Júpiter, não, agora é Jesus Cristo. Bom, tanto faz. Segue a festa, segue o baile, segue o carnaval. A Igreja Romana ela vai investir na evangelização desses povos germânicos. Isso é importantíssimo, claro. Eles precisam de mais fiéis. Então o que a gente tem? Nós temos aqui na Europa Ocidental, logo depois de se juntar esses povos germânicos com essa cultura romana, agora permeada pela Igreja Católica, nós temos, a Igreja Católica Romana. Essa divisão entre Igreja Católica e Ortodoxa ainda não existe. Isso vai lá para o século XI. Tá? Então a Igreja Romana, ela está aqui do lado ocidental, e essa é a região invadida pelos povos bárbaros germânicos. A gente tem uma série de reinos, vocês podem ver, os visigodos, suevos, domínio dos ostrogodos, um monte de nome esquisito e feio, desses reinos aqui do século V ao VI, não vão perdurar. Não vai durar isso aqui muito tempo, por causa daquela organização das tribos que eu falei. Né? Então, muito legal o mapa, muito bacana. Império Romano do Oriente segue, a gente vai chamar de Império Bizantino, como eu já disse. Isso aqui segue ainda até o final da Idade Média. Só que o lado de lá, a coisa é muito mutável ainda. Não existe nada estabelecido, a não ser uma cultura germânica e uma cultura cristã romana. Bom, então aqui eu queria que passasse esse slidezinho aí para a tela de vocês, o zoom, né? Diz assim, professor liberar. Então vai zoom para vocês também, porque agora é importante que vocês leiam aqui essa cronologia, que começa em 486 com Clovis unindo os francos. Ele vai derrotar os povos romanizados no norte da Gália e vai iniciar a dinastia Merovingia. Por que esse nome feio? Porque Meroveu era o nome do avô do Clovis. Bom, então 486, esse tal de Clovis, ele vai se tornar o grande rei dos francos, avançando inclusive para o lado ocidental da França. Hoje, a atual França, né? Na época a Gália. Então, tá ali, ó. A região da Gália era cristianizada e ao converter-se seus súditos pagãos eram também convertidos, né? Porque
496, o rei Franco Clovis, ele vai ser cristão, significa que todos os seus súditos são cristãos também. Isso é importante para a igreja, né? Os reis meroveus, eles sempre foram envolvidos em disputas familiares. Por sucessão, transferiram a tarefa de governar ao prefeito do palácio. Ou seja, esses caras estão metidos em brigas e vão dar lugar para alguém organizando tudo, né? E quem vai fazer isso? O tal do prefeito do palácio. Um deles, chamado Carlos Martel, em 732, ele vai vencer os muçulmanos na Batalha de Poitiers, impedindo o avanço do Império Árabe na Europa, coisa que a gente vai estudar depois. Mas o grande herói da cristandade nesse momento é Carlos Martel, um tal de prefeito do palácio, né? Então o que acontece? Esses caras vão ter muito prestígio. E o filho de Carlos Martel, chamado Pepino o Breve, esse apelido breve, né? Significava, na verdade, baixo, não breve, porque foi curto, rápido, morreu cedo, não. Ele é um baixinho, então a gente vai chamar ele de Pepininho. O Pepininho, que era o filho do Carlos Martel, se tornou o último monarca merovingio, em 751, iniciando a dinastia carolíngia, e que teve o apoio do Papa, que, claro, não queria perder o poder que tinha no reino franco, né? Uma outra questão importante é que os lombardos, um outro povo bárbaro germânico, eles vão invadir a Itália, criando um novo reino. E o Pepininho, para ajudar o Papa, ele vence os lombardos e doa esses territórios conquistados, criando no ano de 756 os Estados Pontifícios. Nessa cronologia é importante, porque volta para cá, volta para cá. Por que é importante essa cronologia? Para que a gente entenda um novo império que vai surgir a partir dessa aliança do Papa com os francos. 771, Carlos Magno, o filho do Pepininho, ele vai se tornar o rei dos francos e vai seguir essa expansão do reino. O que acontece? Ele avança do lado dos árabes, né, até a Barcelona. Ele vai avançar no lado da Itália, lado onde os lombardos haviam dominado o norte da Itália, Saxônia e Baviera, né, que são as regiões da atual Alemanha. E o que acontece? Importantíssimo é que na Itália ele vai ser chamado para socorrer o Papa. E ele vai vencer esses lombardos, e como eu disse, precisando do apoio do Papa para se defender, o Papa lá no ano de 800, o Papa Leão III, ele vai coroar Carlos Magno como imperador. Que imperador? Imperador romano. Na verdade, a gente depois vai chamar isso de Império Romano do Ocidente, talvez, uma retomada desse nome, mas na historiografia a gente sempre chama de Império Carolíngio, ou Sacro Império. Então, isso aqui são nomes que vêm posteriormente. O importante é que o Papa nomeou um novo imperador romano. E é assim que eles entendiam, é assim que eles compreendiam. Alguém para defender a cristandade. Carlos Magno. Organização do Império Carolíngio. Bom, vamos dar um zoom nisso aqui também, que são questões importantes aí, para não tomar nota aí do meu lado, agarradinho em mim, então vai para frente, para a tela de vocês, e agora vocês vão ver o que aconteceu nesse Império Carolíngio. Por que ele foi tão importante? Né? Ele retomou os registros de documentos escritos, que era uma prática romana abandonada pelos reinos germânicos, dividiu o Império em distritos governados por condes. As fronteiras eram chamadas de marcas, que eram governadas pelos marqueses, e para garantir a obediência desses condes e marqueses, eram visitados ambos pelos missi dominici, que eram enviados do Senhor, né? A tradução literal do latim. Eram funcionários de Carlos Magno. Daí a gente vai ter o que? O Renascimento Carolíngio, anotado ali embaixo, com a criação de escolas, né? Os monges foram incentivados a produzirem cópias de manuscritos de religiosos, manuscritos religiosos, e também grandes pensadores do passado greco-romano, né? A arte da iluminura, são pequenos desenhos coloridos para decorar os livros, que a gente vai ver um bem interessante na próxima aula. E a atual cidade de Aachen, na Alemanha, você sabe no meu alemão? Aachen, né? A capital carolíngia, ela vai ter uma arquitetura em estilo românico. Então volta para mim, volta para cá, volta para a tela, e a gente vai ver o seguinte: a igreja de São Vital em Ravenna, na Itália. Essa igreja vai inspirar a capela do Sacro Império na cidade de Aachen. Né? Hoje ela está completamente diferente,
foi modificada principalmente com a arte gótica, mas isso aqui talvez é uma preciosidade, talvez o maior representante da arte românica ou da arte bizantina, também assim chamada, no Ocidente. Então isso aqui, essa obra de arte em pé, lá em Ravenna, na Itália, ela vai servir de inspiração da arquitetura do Império de Carlos Magno, do Império Carolíngio. Bom, fragmentação do Império acontece o seguinte: com a morte do filho de Carlos Magno, chamado Luís o Piedoso, em 840, seus 3 filhos passaram a lutar pelo controle e, fazendo um acordo, os 3 dividem o Império. Então lá o nome dos 3, Lotário, Carlos e Luís. Os 3 se envolvem nessa disputa e ficam cada um com um pedacinho. Os nobres conquistaram autonomia para governar as suas posses. Isso é uma das características do período, com essa fragmentação do Império. Outra coisa são os ataques às invasões dos séculos 9 e 10. O que acontece? Existe a fragmentação do Império. Esses caras estão disputando o poder. Esses condes e marqueses vão ter mais autonomia, mais poder. Ainda, além disso, vikings, também chamados de normandos, esses caras vão vir do norte e vão atacar. Os húngaros, também chamados de magiares, vão atacar do lado oriental do Império. E no sul, a gente vai ter piratas sarracenos, quer dizer, eles são muçulmanos. Esses caras vão atacar no mar Mediterrâneo, ou seja, a Europa vai se sentir mais uma vez desprotegida. Ou seja, esses poderes locais vão crescer, esses senhores, esses condes, esses marqueses, esses nobres, eles vão ter muito mais poder a partir daí. Isso é importante para a gente entender o feudalismo, tá? E depois disso a gente vai ter o Sacro Império Romano Germânico. Vou passar para a tela rapidinho isso aqui para vocês, ó, vai um zoom de novo. Em 955, o rei da Germânia, a atual Alemanha, Otto I, uniu forças do reino e venceu os húngaros. Na sequência, conquistou a atual região da Polônia, Borgonha, que é o leste da França, o norte da Itália. E, querendo contar com esse rei poderoso, o Papa, mais uma vez, coroou um novo imperador, seria Otto I. Mais uma vez, investiu fortemente nas reproduções de obras antigas, nos mosteiros, na recuperação do que foi a cultura romana. E, para diminuir o poder dos nobres, esse novo imperador procurou utilizar a estrutura da igreja a seu favor, nomeando bispos e abades, os chefes dos conventos, digamos assim, nomeando eles funcionários do Estado. E esse ato de nomear para esses cargos da igreja chamava-se investidura. Então, na medida que os papas não precisavam mais da proteção dos imperadores germânicos, as investiduras foram retomadas pelos papas, gerando inúmeras disputas e diminuindo o poder desses imperadores a partir do século XI. E no século XII, o Papa apoiou o papel desse imperador germânico, de protetor da cristandade e do império, permanecendo ele, Papa, com o poder das investiduras, e esse império romano-germânico durou até 1806, mas sem nenhum grande poder. Então, voltando rapidamente, esse novo império, o Sacro Império Romano-Germânico, ele vai ter um poder muito parecido com o que acontece com o Império Carolíngio, mas também em determinado momento, ali no século XI, que a gente vai estudar depois, vai se fragmentar, vai se perder. Mas a questão das investiduras é importante a gente ver depois, tá? Então, até a próxima, gurizada. Curte, compartilha. Valeu!